Hoje eu acordei pensando a dificuldade que a gente está hoje em dia de entender o que é da mente e o que não é, né? E o que é do corpo e o que não é. Então, quando a gente vai, por exemplo, no médico, né? E a gente tem muitas vezes dificuldade de entender por que é que eu desenvolvi tal doença física, por que é que eu desenvolvi uma diabetes, por que é que eu vivo com o corpo cansado, por que é que eu desenvolvi qualquer coisa, né? E a gente ainda hoje procura entender no mundo físico, né? Fisicamente, o que que meu corpo tem de errado para eu ter desenvolvido uma doença física, né? A gente ainda hoje também tem essa dificuldade para o que é mental. Poxa, o que que é da minha mente e o que que é do mundo que eu vivo, né? Será que eu realmente estou com uma mente desregulada? Ou será que o mundo que está muito ruim, né? Será que eu tô doente emocionalmente ou mentalmente? Ou será que é assim mesmo que uma pessoa deveria estar de acordo com aquilo, com a minha história de vida, né? Se essa pessoa tivesse uma história de vida, talvez ela tivesse desse jeito. E eu tenho refletido muito, porque esse é o objetivo da psicologia, né? E esse é o objetivo muito da neurociência, né? Da neurociência aplicada à psicologia, de tentar explicar para gente o que é um processo mental, e se ele é um processo mental, se ele pode ser modificado ou não. Essas são respostas que a gente precisa ter, sendo doença ou não, né? Sendo patologia ou não. E o que disso é responsabilidade sua, do paciente, da pessoa. E o que disso não é, o que disso é do mundo, o que disso é das circunstâncias, né? Quando a gente, se vocês entendem isso que eu estou dizendo, me digam aqui. Eu acordei pensando nisso porque cada vez mais estudar neurociência traz essa clareza. Inclusive, para que a gente consiga diferenciar, né? Isso e a fé, por exemplo, né? Como que eu sei quando eu preciso fazer algo diferente do que somente não, né? Do que fazer a minha contemplação, né? Seja espiritual, seja uma contemplação, por exemplo, de meditação, seja o processo de atividade física. Quando que eu sei que isso não está sendo suficiente? Quando que eu sei que tem algo no enredo mental que eu tenho que precisa de atenção e que precisa de modificação? Quando a gente responde essa pergunta na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ajuda, e no meu caso, né, hoje dos meus alunos, das pessoas da empresa, dos pacientes, a gente começa a ter uma liberdade de atuação que a gente sabe exatamente aonde a gente precisa mudar e como a gente precisa mudar. Hoje é até um dia muito legal da gente estar falando de transtorno bipolar, que dentro da minha experiência e na minha visão é um transtorno muito sério, porque ele gera prejuízos muito grandes para quem tem, né, para quem sofre com o transtorno. Porque os prejuízos, eles não são só financeiros, mas são prejuízos de credibilidade, prejuízos morais, prejuízos de família. Tanto dentro do CAPS, né, como na clínica hoje, é nítido a gente ver o quanto que aquele paciente que passa por aquele processo, porque o transtorno bipolar não é um transtorno tão simples de ser diagnosticado, né? Embora no senso comum, às vezes a gente escuta muito se falar, mas pouco se entende concretamente da doença, né? Do transtorno. Então a gente precisa falar sobre ele para que as pessoas olhem com mais carinho para quem tem ou para quem está sofrendo, né? Porque, diferente de outras patologias, a gente tem vacina de Covid, a gente tem vacina de gripe, a gente tem vacina de um monte de coisa, mas a gente não tem vacina de transtorno mental. Então, é uma patologia que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Na neurociência, né, a gente percebe, quando a gente começa a estudar, a gente percebe a importância da autoobservação. Quando você coloca o sujeito para se auto-observar. E às vezes, no processo terapêutico, quando está iniciando, ou até mesmo as pessoas que estão nos assistindo, né? É importante essa auto-observação. Se observa. Eu acordei de manhã, eu estou assim. No meio da tarde, o que aconteceu para mim poder ficar desse jeito que eu estou agora? O que aconteceu para mim sentir tanto suor, tanto aceleramento na voz, tanto aceleramento na respiração, tanta impaciência? Aconteceu alguma coisa?
E com qual frequência que eu estou percebendo isso em mim ou em quem está do meu lado, essa oscilação. Esse acordar e mudar. Esse estar na segunda-feira de um jeito e na quarta, sem nenhum motivo aparente, mudar total. Né? Quando a gente se percebe, que a gente percebe que aquela emoção ela está fugindo do nosso controle. Né? Quando eu fico triste, eu fico muito triste. Às vezes, na hora que eu olho, vou analisar, vou observar o que aconteceu, aquela tristeza eu não tenho como frear, como colocar um freio nela. Né? Vamos respirar. Eu perco aquele controle. Por isso que é importante o acompanhamento. Porque não é algo que se diagnostica com uma avaliação única, né? Precisa de ter um tempo de acompanhamento, precisa de ter uma avaliação de multiprofissionais. A psicologia, ela precisa do apoio da psiquiatria dentro do transtorno bipolar, porque o paciente ele precisa ter o seu corpo trabalhando junto com a sua mente, né? E o transtorno bipolar, em muitos dos casos, e de acordo com o episódio que a pessoa está vivendo, o corpo dela e a mente trabalham completamente. O corpo está para o sul e a mente está para o norte. Né? Ela está se colocando em situações de risco mesmo, risco social, porque ela se acha que é a pessoa mais poderosa do universo, então ela não precisa baixar a cabeça para ninguém, ela pode brigar no trânsito, ela pode brigar no supermercado, ela pode brigar com o vizinho, ela pode brigar com a esposa. Ela é a autoridade máxima do mundo, né? Dentro da percepção dela. E a psiquiatria, ela vem como importante, porque dentro do transtorno, ele tem a fase da virada, quando ele sai de uma fase e vai para outra fase. É como se ele estivesse descendo, subindo e descendo um morro. Nessa fase dessa virada, é importante um acompanhamento estruturado, né, de uma equipe, porque é uma fase desafiadora para ele. Porque é uma fase onde ele está triste, mas ele tem coragem para não ficar triste. Então, às vezes, vem riscos, vem tentativas nesse momento. Porque é aquele momento da virada, onde a chave está virando, que ele já não está tão triste para ficar só na cama, mas também não está tão feliz para poder querer sair da cama. Então, vamos resolver de alguma forma. Então, é onde tem um risco, onde a gente, dentro da estrutura, né, do acompanhamento, a gente percebe que nessa fase da virada, a gente precisa de ter um olhar muito intenso, um olhar coletivo, porque o profissional também, dentro do acompanhamento, a gente não precisa se sentir como super-herói, como dono da verdade. Né? A gente precisa de apoio, né? A gente precisa de um olhar da família, de um olhar de outros profissionais, para poder proporcionar toda a qualidade de tratamento que nós temos condição de proporcionar para aquele paciente. Porque é um atendimento conjunto. Mas então neurociência é só psicoeducação e na verdade é porque não é. Tem a psicoeducação, tem o entendimento do que está acontecendo, tem o uso de estratégias, tem tudo isso, né? Só que eu acho que a gente ainda não tem uma palavra para descrever essa intensidade dessa psicoeducação, porque é mais do que educar a pessoa no que ela tem. Porque quando você diz assim, olha, eu, como base de início de processo, ensino o paciente com bipolaridade, né, com transtorno bipolar, sobre o funcionamento bipolar que ele tem, existem duas maneiras. Existem a psicoeducação, fala, ó, você funciona assim, você tem esse transtorno, seu transtorno vai te dar oscilação, tarará, psicoeducação, né? A segunda coisa é a gente conseguir falar assim, olha, vamos, é igual eu estava fazendo aqui antes de você entrar. Vamos fazer uma lista do seu funcionamento, porque existe você dentro da doença. E ela não é igual para todo mundo. A gente vai juntos fazer aqui o teu funcionamento. Então, vamos lá. Você tem, vamos supor que seja a hipomania que ele tenha, né? Ou mania. Na hipomania, você age assim, 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 certo? Certo. O que você sente? Isso, 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 isso. Quais são suas escolhas? Essa, 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 essa. O que você costuma achar? Que eu posso tudo, que eu não preciso de terapia, que eu posso parar a medicação. Então, essa é a sua lista de funcionamento da hipomania. Aí você tem uma fase de transição. O que acontece com você? Isso, 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 isso. Eu tenho esses pensamentos. Eu tenho essas condutas. Aí você tem a sua fase de depressão. E você tem um mapa de como ele funciona. E ele tem esse mapa.
Mas é muito mais que a pessoa começa a falar, realmente, agora eu comecei com aquele sintoma ali, mesmo que eu achei que eu não tô, eu tô. E acho que isso torna muito libertador para o paciente quando ele se percebe. Porque o transtorno bipolar, ele é um transtorno que faz parte do dia a dia dele. Ele trabalha, não é um transtorno que a grande maioria tem acesso a benefícios, então ele mantém a sua vida ativa, ele mantém a sua vida estudando, trabalhando, se desenvolvendo, só que ao longo desse processo ele vai oscilando. Um dia ele está todo poderoso, no outro dia ele está todo inseguro, né? Está lá em cima, vamos conquistar o mundo. No outro mês, o mundo já acabou, vamos seguir. Então, quando a gente coloca para o paciente junto com ele, essa autoanálise mesmo, esse autoconhecimento, você provoca nele uma liberdade, sabe? De se ver como um ser humano ali. Porque em muitos momentos, às vezes ele é rotulado, ele se percebe, ou ele é diagnosticado unicamente como um CID, um nome, e pronto, acabou. A neurociência, dentro da minha atuação clínica, né, eu percebo uma liberdade do paciente em ser humano. Sair da posição de doente, né, ou de portador de um transtorno, para ser humano. E assim, quando ele se percebe na sua humanidade, ele também consegue se autorresponsabilizar por algumas coisas, né, que às vezes ele colocava nome também. Isso também entra no processo terapêutico. Quando o paciente não é uma humanidade de ele se sentir pronto, posso ser assim, não. Eu estou assim, mas eu preciso ser assim. Eu preciso responder a minha esposa com esse tom de voz.